Estaremos agora dando a oportunidade e também teremos o privilégio de ouvir o pastor Guilherme Andrade. Ele é pastor lá no estado de Minas Gerais e está aqui conosco. Você que tem acompanhado esse programa, eu quero dividir esse privilégio com você. Queria muito que você ouvisse com o coração aberto ao pastor Guilherme anunciando aí a palavra de Deus. Fique agora com o pastor Guilherme Andrade. Uma boa tarde para você, telespectador da TV Caldas, especialmente do programa Esperança. Que Deus abençoe a vida de vocês, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja abundante sobre o seu lar. Nós refletiremos hoje no texto de Marcos, o Evangelho de São Marcos, no seu primeiro capítulo, no versículo 16, palavras de São Marcos, no capítulo 1, versículo 16. O texto narra a seguinte história. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e o seu irmão André, lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. No primeiro bloco, nós já tivemos uma breve reflexão sobre a entrega que Deus fez ao homem, deu ao homem, que foi o que ele tinha de melhor, o seu único filho, Jesus Cristo, para que assim fosse manifestado a glória dele a nós, para que através dessa entrega dele nós o pudéssemos conhecer. E Deus fez isso com um propósito, o propósito de que nós pudéssemos nos entregar e conhecer a ele, de que essa entrega fosse recíproca. E então, a entrega de Deus, esse presente para nós, o Deus revelado, o Deus encarnado, Jesus Cristo, ele é inserido na história na Palestina, onde lemos, e ele estava andando à beira do mar da Galileia, até que ele encontra com Simão e André e faz o seguinte convite: me sigam, se entreguem a mim, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens, eu vou transformar a natureza de vocês. Jesus, ele nasceu em uma época onde o estudo dos rabinos era muito enaltecido. Uma criança hebreia, uma criança nascida em Judá, em Israel, ela começava com 6 anos de idade a estudar a Torá e o Talmud, a lei de Deus, o que hoje nós conhecemos como o Antigo Testamento. Com cerca de 10 anos, essas crianças elas eram encaminhadas a um segundo estágio, e aqueles que eram extraordinários continuavam. Aqueles que eram superficiais na sua interpretação, eles paravam seus estudos por ali. E com 10 anos aproximadamente, todas aquelas criancinhas da Judéia, de Israel, já sabiam muito da lei de Deus, já sabiam praticamente várias partes de cor do que hoje nós chamamos de Antigo Testamento, que era a tradição judaica. Mas aqueles que eram extraordinários, eles continuavam em seus estudos e eles eram adotados por algum rabino. E esse rabino que os adotava, eles passavam a ser discípulos desse rabino, passavam a ser aprendizes desse rabino. Ou, no original, a palavra, eles passavam a ser talmidim desses rabinos. E todo rabino ele tinha um grupo de talmidim. Inclusive, na época, tinha um ditado que dizia que o discípulo, o talmid, ele tem que andar tão próximo de seu mestre, de seu rabino, de seu professor, a fim de que no fim do dia, a poeira que sai das sandálias do seu rabino o tenham encoberto. O que quer dizer essa alegoria para nós? Nós temos que nos entregar tanto a Jesus, temos que andar tão próximo dele, falar como ele falaria, olhar como ele olharia, conversar como ele conversaria, ir aonde ele iria, amar como ele amaria. Nós temos que ser tão próximos de Jesus a fim de que a natureza dele, a poeira que sai dos pés dele, nos encubra e transforme a nossa natureza. E esse é o convite de Jesus para Pedro. Esse é o convite. Sigam-me. Se entreguem a mim, sejam meus talmidim, sejam meus discípulos, sejam meus aprendizes. Aprendam de mim, porque o meu fardo é suave, o meu jugo é leve.
Aprendam de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração. Aprendam de mim. É muito interessante, quem mexe com cavalos sabe disso, que quando vai selar um cavalo, você sela o cavalo e depois, eu sou do interior, eu posso falar isso. Depois que você sela o cavalo, você toma uma distância e chuta a barriga do cavalo. Para que você chuta a barriga do cavalo? Porque o cavalo, quando ele se deixa selar, ele enche o pulmão. E quando ele enche o pulmão, a pessoa sela de uma maneira superficial. E aí depois de ter selado, quando você vai montar, o cavalo ele solta aquele ar. Então a sela fica frouxa. E a sela ficando frouxa, ele consegue derrubar quem está em cima, ele não obedece, ele não se entregou totalmente. E muitas das vezes, eu e você somos assim. Nós até ansiamos ser discípulos de Jesus, nós até queremos engajar no discipulado, nós até queremos ser aprendizes de Jesus, queremos que Ele nos transforme, queremos que Ele atue em nós, queremos às vezes, temos essa ansiedade, temos esse desejo, mas nós não nos entregamos totalmente. Nós enchemos os nossos pulmões para quando a sela apertar, a gente poder soltar e aliviar. A gente nós não entregamos totalmente algumas áreas de nossa vida específica. Nós até podemos ir a uma igreja, frequentar uma religião, mas nós não nos entregamos totalmente. E Jesus, o convite dele é para a entrega total. Se nós lermos o salmista, Salmo 37, versículo 5, a recomendação, o conselho é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá, nas versões mais recentes. E ele agirá. Muitas das vezes, a gente não entrega totalmente o nosso caminho. Mas a recomendação é essa: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará e ele agirá. Por isso que o meu convite para você, a minha oração de hoje, é para que eu e você venhamos nos entregar totalmente a esse Cristo que pode nos transformar também totalmente. Porque se a nossa entrega for parcial, a nossa mudança será parcial. E Deus deu Cristo para nós, Ele entregou o seu melhor. E nós temos que nos entregar da melhor maneira possível. Esse é meu convite para você, telespectador do programa Esperança. Que a graça e a paz de Jesus seja abundante em seu coração. Amém.